Os irmãos sabem, vamos aqui de forma bem lenta, bem calma, porque o nosso negócio é aprender, né? É aprender. E eu tenho certeza que nós vamos aprender juntos aqui esta noite. Se você não trouxe uma BIC, é o BBB do crente, né? BIC, bloco e Bíblia, né? BIC, bloco e Bíblia. Isto é, você precisa de uma caneta BIC ou outra marca, você precisa de um bloco, um papelinho, um papelzinho, e você precisa de uma Bíblia. São 3 coisas para te ajudar. Muito bem. Meus queridos, olhem para cá, vamos lá, vamos sair do chão, vamos decolar, né? Nós sabemos que os 4 primeiros livros do Novo Testamento são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, nós temos alguns detalhes interessantes. Por exemplo, Mateus, que é o primeiro aqui do Novo Testamento, não quer dizer que ele tenha sido o primeiro a ser escrito, mas Mateus ele tem a característica de mostrar o Messias de Israel, que foi, porém, rejeitado. Esse Mateus aqui, ele era um ensinador, ele era um mestre, ele era um ensinador. No livro de Mateus, Jesus é mostrado como filho de Davi e é mostrado também como filho de Abraão. Nesse evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus, e a figura de Jesus no evangelho de Mateus, Jesus ele é rei. E o detalhe que, como ele é rei, a figura dele na tipologia bíblica, ele é comparado ao leão. Entendeu? Ele é comparado ao leão. Quando nós vamos, não vou falar mais detalhes, mas só para você ter uma ideia, 49 vezes Jesus disse: em verdade vos digo. Olha que curiosidade, né? Quando nós vamos para o evangelho segundo escreveu Marcos, esse Marcos aqui, ele era sobrinho de Barnabé. Algumas traduções diz primo, mas o texto de Colossenses 4:10 diz sobrinho, então vamos deixar como sobrinho. Esse evangelho de Marcos já não é aqui, como eu disse lá atrás a respeito de Mateus, um ensinador. Marcos ele já é um cronista, isto é, ele traz o texto mais em forma de crônica, de uma crônica. E, enquanto o livro de Mateus foi escrito para os judeus, presta atenção porque é interessante o que eu estou falando, e eu estou falando balizado, com conhecimento de causa, de pesquisa, né? Enquanto Mateus escreve para os judeus e Jesus tem a figura do leão, Marcos, ele é um cronista, né? Ele é um cronista e ele é sobrinho de Barnabé. Ele escreve para os judeus, ele escreve para os romanos, não para os judeus, escreve para os romanos, principalmente para os cristãos romanos. Enquanto em Mateus Jesus é rei, no evangelho de Marcos, Jesus já é comparado ao servo. E a figura do evangelho de Marcos não é leão. Se ele é servo, é a figura de um boi, é a figura do boi, entendeu? Muito bem, mas 40 vezes você encontra a palavra logo, e logo Jesus foi isso, e logo Jesus tal. Olha aí, ele é um cronista. Quando nós passamos aqui, diga-se de passagem também, que esse Marcos aqui é aquele que Paulo não quis levá-lo na segunda viagem missionária. Lembra que o Barnabé e o Paulo teve um problema por causa desse Marcos aqui? Esse camarada aqui é o João Marcos. O Barnabé ficou com ele, cuidou dele. Diga-se de passagem que o Pedro que deu prosseguimento no cuidado dele, da vida dele. E quando Paulo está preso em Roma, já manda a sua carta para Timóteo, a sua segunda epístola a Timóteo. Paulo faz menção, diz assim: traz a capa que eu deixei em Troades, traz também os pergaminhos, e manda-me também o João Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Quem que é esse João Marcos? Esse Marcos aqui que escreveu o evangelho. Isso quer dizer que quem deu mancada no início do ministério, não quer dizer que ele precisa ser desprezado. Posteriormente ele pode ser recuperado e pode ser aproveitado. É só achar um Barnabé para cuidar dele. Eu acho que eu falei um negócio tão interessante aqui.
Deus sempre vai colocar um Barnabé do lado de um João Marcos que precisa ser tratado, ser cuidado. Outra coisa, só para você dar um glória, um glorinha do jeito que você quiser. Esse João Marcos aqui tinha raiz crente, porque em Atos capítulo 12 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Onde que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus? Na casa de uma mulher chamada Maria. Quem era Maria? Mãe de João Marcos. Olha que chique isso aqui, tá vendo? Então esse João Marcos, Jesus é servo e ele tem a força do boi. Muito bem, aí a gente vai para o Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho. Mas vamos saltar o Evangelho de Lucas, porque eu vou falar dele daqui a pouquinho. Vamos saltar para o Evangelho segundo escreveu João. O Evangelho de João, Jesus aqui, o Evangelho de João, ele não é um evangelho sinótico. O que é um evangelho sinótico? Ótico tem a ver com ótica, tem a ver com visão, isto é, ele não é um evangelho sinótico, ele não caminha na mesma ótica. João não mostra como Mateus, Marcos e Lucas, que mostra na mesma ótica o ministério de Jesus, porque o Evangelho de João não é um evangelho de contar simplesmente histórias de milagres que Jesus fez. Somente 7 milagres que Jesus fez está contido no Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho teológico, é Jesus como Filho de Deus trazendo graça e verdade. No Evangelho de João, aleluia, que glória, é isso aqui. O Evangelho de João é chamado o Evangelho Celeste, é o Evangelho que mostra o Filho de Deus vindo. A prova é que no princípio era o Verbo. A primeira frase do Evangelho de João é: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está mostrando a divindade de Jesus, porque em João 1:1, volta no 1 para mim, Márcio, diz assim: no princípio era o Verbo. As Testemunhas de Jeová, na nova tradução Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, não diz ali no princípio era o Verbo. Lá está escrito assim: no princípio era um Verbo. O Verbo, porque o ali é o artigo definido, é qualquer um, ali é o, isto é, o Verbo. E se buscar do original do grego, vai saber, porque é en arche en hologos, isto é, no princípio era o Verbo inserido junto com o Pai, porque nós servimos a um Deus trino, aleluia, glória a Deus, a junção de 3 pessoas em uma só divindade, sem confundir as pessoas, mas sem separar a essência. Opa, isso é profundo isso aqui. Então João mostra essa divindade do Senhor Jesus. E aqui no Evangelho de João, enquanto Mateus, Jesus é comparado ao leão, em Marcos ele é comparado ao servo, em João ele é comparado à águia. Pergunta assim, por quê? Porque ao mesmo tempo que Jesus está aqui na terra, de repente ele está conversando. Ele está onde? Está no céu. Como assim? Não entendi. Então você vai entender o que está escrito em capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 13. Eu já empolguei, viu, pastor Jéssica? João capítulo 3, versículo 13. Olha Jesus, quando eu estava conversando com Nicodemos, e na sequência do assunto ali, Jesus disse o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Mas peraí, Jesus não estava junto com seus discípulos? Estava como homem, mas como Deus? Não. Amém. Ele é o Evangelho Celeste, que mostra a divindade do Senhor Jesus. Amém, irmão? Quem está sentindo que a palavra de Deus é maravilhosa? Aí você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 10, diz assim, João 10, 17 e 11. João 10, 17 e 11, olha o que está escrito. Perdão, João 17, versículo 10 e versículo 11. Desculpa, Márcio. João 10, 17, 10 e 11. Olha o que Jesus está falando. Falando com o Pai. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. O que está escrito no versículo 11? Pai, eu não rogo mais, presta atenção aí, eu já não estou mais no mundo. Mas peraí, ele estava junto com seus discípulos ali, conversando com seus discípulos e dizendo, eu já não estou mais no mundo.
Não dá um nó na cabeça, não. Como homem, ele estava no mundo, mas como Deus, a ligação era tão intrínseca, era tão estreita. Se eu fosse você, tinha dado maior glória, mas deixa para lá, talvez o que você não jantou. Estou brincando. Vai lá. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eles quem? Os discípulos que estavam à volta de Jesus. Aí Jesus disse assim: eu vou para ti. Acabou de falar que já não estava mais no mundo e está falando que vai para ti. Isto é, não estou mais no mundo como Deus, mas eu vou morrer, vou ressuscitar e vou voltar para ti. É isso que ele está querendo dizer para o Senhor. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que tu me destes. Quem? Aqueles que estavam à sua volta ali, para que eles sejam um, assim como... Não, pera aí. Assim como eu e o Senhor somos um, entendeu? Para que eles sejam... Quem que eles? Eles, nós aqui, para que nós sejamos um, assim como Ele e Deus. Olha a profundidade disso. Nós somos um. Mas tudo bem. Aí ele ora para os seus discípulos. Agora, quando a gente vai para o capítulo 17, versículo de número 20, me dá uma alegria, menino. Sabe por quê? Porque Jesus primeiro orou por ele, depois orou para os seus discípulos. Olha o que está escrito no versículo 20: Pai, eu não rogo somente por esses que estão aqui não, mas eu vou rogar também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para aqueles que um dia vão estar lá na rua Santos Dumont 197, glorificando o meu nome. Eu estou orando por eles também. Você está aqui porque você está debaixo da intercessão do sumo sacerdote, que é o Cordeiro de Deus. Quem entende da glória, quem não entende não faz nada. Nesse evangelho de João, Jesus é o que? Jesus é Deus, e ele é comparado a águia. Muito bem. Então, pastor, em Mateus ele é leão, é rei, é leão. Em Marcos ele é servo, ele é boi. Em João ele é águia, porque ele é comparado a Deus. Mas e no Evangelho de Lucas? No Evangelho de Lucas, eu vou te falar. No Evangelho de Lucas, Jesus é mostrado, Lucas era um historiador, além de médico, era historiador. Ele era médico e era um historiador. É o único escritor da Bíblia que não era judeu, era grego. O Lucas era grego, ok? Então, ele era um historiador. E ele traz agora Jesus, não como rei, nem como servo, nem como Deus. Ele se incumbe de mostrar Jesus como sendo o homem perfeito. Aleluia. Como assim o homem perfeito? Aquele que toma a nossa natureza, menos o pecado. Não, eu acho que vou falar de novo porque varam glória. Toma a nossa natureza, menos o pecado, porque ele não pecou. Vou falar uma frase que eu falei ontem: Deus teve um filho sem sofrimento. Perdão, Deus teve um filho sem pecado, mas não teve nenhum filho sem sofrimento. Todos nós sofremos, Jesus também sofreu. A única diferença de Jesus para nós é que ele sofreu e não pecou. A gente sofre e peca, mas Jesus, o homem perfeito. Tudo bem, esse Lucas, que já eu já vou terminar do Lucas e já vou para Atos, se Deus permitir. Se não permitir, eu fico onde ele quiser, porque quem sabe é ele, não sou eu, não sei quase nada. Esse Lucas aqui, ele é tão interessante na sua escrita, que ele mostra Jesus orando 11 vezes. E como Deus, Jesus precisava orar? Não, mas como homem, a Bíblia diz que ele orava, porque ele está mostrando a natureza, exceto o pecado, a natureza de Jesus como homem, exceto o pecado. E ele fala coisas tão maravilhosas aqui. O doutor Lucas, o historiador, ele registra 5 poemas, aleluia, ele registra 20 milagres, ele registra 32 parábolas de Jesus. Só no capítulo 5 ele tem 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho perdido. Ele mostra, ali como é que chama aquele negócio? Aquele lugar, departamento dos perdidos e achados, né? De achados e perdidos. Lucas 15 é o departamento da Bíblia de achados e perdidos. Um pastor perdeu uma ovelha, uma mulher perdeu uma dracma e um pai perdeu um filho. Olha você ver, 2 foi perdido. Um foi perdido perto e 2 foi perdido longe. A ovelha foi para longe, o filho foi para longe, e a dracma ficou dentro de casa. Mas não é isso que eu quero falar, eu só estou pensando, como o Reginaldo disse, não é verdade? Então, aqui, se Mateus, Jesus é rei, é comparado ao leão. Em Marcos ele é servo, comparado ao boi. Em Lucas ele é o homem perfeito, então ele é comparado ao homem.
Em João, ele é comparado à águia, porque é o evangelho celeste. Mas o que tem a ver isso, pastor? Esse negócio é coincidência? Esse negócio, o que é isso? Aí é só o máximo colocar para nós Ezequiel capítulo 1, versículo de número 10, que a gente vai ver se isto é pura coincidência. Vamos ver aqui o que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo de número 1, verso 10. Ele teve uma visão, coloca o 10. Ele teve uma visão e viu que o seu rosto era semelhante a homem, a sua mão direita, e todos os quatro tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os quatro tinham rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os quatro, águia, leão, boi e homem. Ezequiel teve essa visão. Sei não, viu? A Bíblia é um livro tremendo, não é não? Quem pode dar um glória a Deus aí? Eu só estou procurando qual é o versículo aqui, aleluia. Porque lá no livro de Apocalipse, João também teve uma visão. Ele viu um animal, um ser com rosto de homem, com rosto de leão, com rosto de boi e com rosto de águia. O tipo dos quatro evangelhos. Hein? É o 4:7? É isso aqui, eu achei que era Apocalipse 4:7. Coloca, por favor. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um, e tinha o terceiro animal rosto como de, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Tudo tipo, já era um tipo daquele que nós estamos falando do nome dele aqui esta noite. A Bíblia é um livro maravilhoso, a Bíblia é um livro lindo. Amém, queridos? Quem pode adorar a Deus por esta palavra tão maravilhosa? Mas vamos voltar aqui para os evangelhos. Por que o senhor fez toda essa introdução, pastor? Porque eu quero me deter aqui agora, eu quero tirar um tempinho, alguns minutinhos com você, para a gente analisar o evangelho de Lucas em conexão com o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Parece que na nossa mente assim, né, ou parece que poderia o terceiro evangelho ter sido de João e o quarto evangelho ter sido o de Lucas. Por quê? O livro de Atos é a continuação do livro de Lucas. Como assim, pastor? Não, é Atos 1 e 1, onde nós lemos. O que está escrito em Atos 1 e 1? Coloque os seus olhos na tela, Atos 1 e 1. Fiz o primeiro tratado. Que primeiro tratado é esse? Que primeiro tratado é esse? O evangelho de Lucas, irmãos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Quem foi esse Teófilo? Segundo alguns estudiosos, era um romano muito rico, patrocinador do ministério de Lucas, que patrocinou o Lucas, porque possivelmente ele deixou a medicina, e ele agora é patrocinado. E esse Teófilo, a palavra Teo, do grego Deus, e Philo, vem do amor Filéu. Então, Teófilo significa amigo de Deus, entendeu? O nome Teófilo. Ele era o patrocinador do ministério de Lucas, segundo alguns estudiosos. Então ele diz assim: escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus, o que, irmãos? Diga comigo, Jesus só começou. Ah, meu Deus do céu. Que desânimo. Vocês estão nele? Diga comigo, Jesus só começou. Aleluia. A obra da redenção Jesus começou e terminou. A obra da evangelização Jesus só começou. Aleluia. E ele está voltando para o céu. Começou não só a fazer, a ensinar, mas, versículo de número 2, até o dia em que foi recebido em cima. Presta atenção, ele fez, operou, realizou, até o momento que ele está falando assim: vão para a cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas. Coloca o versículo 9 para mim, Máximo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, até o Samaria, até os confins da terra. Aí versículo 9, e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. O que eu quero mostrar? Que as últimas palavras de Jesus foram essas: vão para a cidade de Jerusalém, vocês vão ser cheios do poder, vocês vão receber o meu poder. E tem um detalhe: quando vocês receber, vocês vão dar continuidade naquilo que eu comecei. Eu concluí a obra da redenção, agora vocês vão receber poder para continuar aquilo que eu comecei. Quem entendeu até agora? As últimas palavras de Jesus foram estas.
Pastor, mas aí está escrito em Atos. Está escrito em Atos? Vamos então em Lucas capítulo de número 24, versículo de número 46. O que está escrito? 47, Lucas 24, 47. Está escrito assim, não, coloca o 46 por gentileza. E disse-lhes, está conversando com seus discípulos antes de ser assunto ao céu, de ser elevado. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Segura aí, estava tudo escrito, sabe onde? Estava escrito na lei de Moisés, estava escrito nos profetas, estava escrito no livro dos Salmos. Pergunta assim, o que estava escrito mesmo, pastor? Aquilo ali, o que convinha que o Cristo padecesse, que o Cristo morresse, que o Cristo ressuscitasse entre os mortos. Estava tudo escrito onde? Na lei de Moisés, no livro dos Salmos e nos profetas. Pastor, mas onde você inventou isso? Não, coloca para mim, por favor, o 44. Está escrito assim no 44 ali, olha lá. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo quanto de mim estava escrito. Primeiro, na lei de Moisés. Segundo, nos profetas. Terceiro, nos salmos. Aleluia. Tudo que aconteceu com Jesus, irmão, não foi fruto do acaso. É agora uma coincidência. Não, Moisés falou, os profetas falaram e os salmistas falaram. Pastor, por exemplo, Salmo 22, 1. O que está escrito no Salmo 22, 1? Eli, Eli, lama sabachthani. O que é Eli, Eli, lama sabachthani? Do aramaico. Deus meu, por que me desamparaste? Palavras que Jesus falou na cruz quando eu estava morrendo. Amém, irmão? Mas vamos voltar em Lucas 24. Aí no versículo 46, está escrito assim, e disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dos mortos. Versículo 47, e em seu nome fizesse o quê? Pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Interessante que estava escrito que Jesus deveria pregar a remissão do pecado em todas as nações, mas o começo era em Jerusalém. Mas a Bíblia não diz que Jesus veio para o que era seu. Jesus não veio para os judeus? Veio para os judeus. Mas o que João registrou? Veio para o que era seu, os seus não receberam. Aí a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o direito de ser filho de Deus. Em todas as nações. Jesus não podia pregar, irmão, para quem não era judeu, não. Pela lei, Jesus não podia pregar. Mas Jesus mostrou que o amor está acima da lei. Oh, glória. Vou repetir, o amor está acima da lei. Por que o amor está acima da lei? Jesus falou, não entre na casa de publicano, não entre na casa de samaritano, não comunique com esse povo. Jesus mesmo falou. Daí a pouco Jesus está conversando com a samaritana, falou, se tu bebesse dessa água. Um dia os discípulos não puderam expulsar um demônio, chegaram perto de Jesus, os teus discípulos não expulsaram. Aí Jesus falou, tudo é possível que crê. Aí o que o homem falou? Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Jesus negociou esse princípio que é o tudo crer. Jesus falou, tá bom, vou te ajudar, vou libertar o menino. Porque em nome do amor ele negociou o princípio da fé. Não podia comunicar não sei o que com gentil e tal. A mulher lá, meu Deus do céu, que a menina está endemoniada em casa, foi atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está todo mundo olhando só na Bíblia, né? Ninguém no celular não, né? Olha para cá. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritando. E Jesus, e os discípulos dizendo, despede essa mulher para ela ir embora, que ela está gritando atrás de nós. Daí a pouco Jesus falou, não filha, não vai poder não, porque eu vim ensinar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vou poder. E a mulher prostrou e adorou. Aí Jesus não aguentou. Ela prostrou e adorou. Aleluia. Vou repetir, ela prostrou e adorou.
Ela venceu a barreira, aleluia. Não. Deixa eu empolgar. Ela caiu aos pés do Senhor Jesus, ela prostrou-se aos pés do Senhor Jesus. Isso está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, diz o versículo de número 25. Então chegou a ela e adorou. Lucas diz que ela prostrou, Lucas diz que ela lançou aos pés de Jesus, e Jesus não podia curar, mas ela prostrou e disse: Senhor, socorre-me. Contra o preconceito ela veio, contra o silêncio ela perseverou, contra a exclusão ela prosseguiu, contra a rejeição ela venceu. Aí quando Jesus viu essa mulher prostrada e adorando, Jesus falou: eu não posso pegar o pão que está na boca dos filhos e deitar para os cachorrinhos. Eu não posso deixar de curar um judeu para curar um gentio. A mulher olhou para ele assim e falou: mas Senhor, os cachorrinhos alimentam. Vou usar uma palavra que a minha mãe usa. Os cachorrinhos alimentam com as talisquinhas de pão que cai para o chão afora. O cachorrinho alimenta das fagulhas que caem no chão. Aí Jesus falou: mulher, não tem jeito não, vou ter que negociar o princípio aqui, passar em cima de tudo por causa do amor. Porque aquela mulher de bobo só tinha a cara e o jeito de andar. Ela sabia que a talisquinha que estava no chão tinha o mesmo conteúdo do pão que estava na mesa. Tinha caído no chão, mas o pão era o mesmo. Isto é, pode ser migalha, mas o conteúdo é o mesmo. Quem entendeu e pode adorar? Amém. É por aí. Jesus assinou um cheque em branco. Eu acho que hoje quase nem tem cheque mais, né? De vez em quando eu assino um cheque. Mas assinou um tal de cheque em branco, irmão. O que é cheque em branco? Assina embaixo e não põe o valor. Na Bíblia tem umas 3 vezes que a gente tem cheque em branco. Tem. O Senhor falou com Salomão assim: pode pedir o que você quiser que eu dou. Assinou o cheque em branco. Agora essa mulher do fluxo de sangue, da filha endemoniada, Jesus falou: seja feito do jeito que você quiser. Seja isto feito contigo para como tu desejas. E sabe o que a Bíblia está dizendo? E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Leia comigo. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu imagino que aquela mulher deixou aquela menina em casa, talvez amarrada, com o cabelo todo bagunçado, a casa toda bagunçada. Não sei se ficou alguém segurando aquela menina, não sei se ela ficou amarrada, porque ela deixou a menina em casa, entendeu? E foi sozinha atrás de Jesus. Eu imagino aquela mulher tempo depois, não sei se 1 hora, 2 horas, que a viagem era longa, era Ciro-Fenícia. Jesus estava lá no norte da Galileia, na região lá de Tiro, de Sidom, aquelas bandas lá para cima, para o norte. E quando aquela mulher chegou em casa, eu imagino a menina já de banho tomada, tudo arrumadinho. Se fosse hoje, já tinha feito um café, tinha passado um creminho na cabeça, já tinha escovado o dente, se fosse hoje, toda bonitinha, toda arrumadinha. Minha filha, o que aconteceu? Mamãe, há tantas horas atrás eu senti um negócio aqui, uma libertação aqui. Foi exatamente na hora que Jesus soltou a palavra e disse: seja feito como tu queres. Sabe o que eu quero profetizar na tua vida? Você está aqui, Deus está operando na sua casa. Você está aqui, Deus está operando em outro país, em outra nação, porque há poder na palavra de Deus. Ramakandarashera Ramassuria. E eu quero dizer para você que não é a primeira vez que Jesus dá esse comando, não. No centurião, em Mateus capítulo 8, o centurião chegou lá e falou assim: só podia ir lá em casa, que meu menino, meu empregado está terrivelmente moribundo, só podia ir lá em casa. Jesus falou: vou lá agora. Quando ele caminhou para ir, ele entrou na frente de Jesus e falou: não, senhor, não sou digno de o senhor entrar dentro da minha casa, não. Diga somente uma palavra, o meu criado sarará. Poder da palavra. Aqui Jesus não precisa nem ir, a palavra dele está presente. A gente não faz mais, irmão, porque nós somos muito ruinzinhos, mas que Jesus é poderoso e a palavra dele continua a mesma.
E aí, vamos voltar em Lucas então, 24, 47, 24, 47, que a gente acaba empolgando, mas vamos lá. Ele diz assim, ó, vocês vão para a cidade de Jerusalém, perdão, e em seu nome pregasse arrependimento, tá começando por Jerusalém, Jesus está dando comando. Aí versículo 48, Jesus está conversando com os discípulos, antes dele ser elevado ao céu, e Jesus olhou e falou com eles, e vocês são testemunhas minhas do que eu estou fazendo aqui, do que eu estou operando. Sim ou não? Não é isso que está escrito ali? Vocês são testemunhas minhas. Agora coloca o 49. Agora, quanto a vocês, eu vou fazer o seguinte: sobre vós eu vou mandar a promessa do meu Pai. Não, vou repetir. Sobre vós eu vou mandar a promessa do meu Pai. Qual que é a promessa do Pai? O revestimento, o envio do Espírito Santo. Joel 2:28. E há de ser que depois daqueles dias derramarei o meu Espírito. Olha aí. Envio a promessa do meu Pai. Só que tem um detalhe: vocês vão para a cidade de Jerusalém. Primeiro, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que, eu vou repetir, até que do alto sejam revestidos de poder. Então vão ficar para sempre dentro lá de Jerusalém, né? Para ser revestido de poder, cheinho de poder. Deixa eu ir na igreja para receber poder, e fala língua, e levanta a mão, e tal. Receber poder para fazer alguma coisa. Vou repetir, eu não sei por que crente fica pedindo poder de Deus. Me encha para quê? O Senhor quer nos encher com propósito definido. O Senhor quer encher você. Não é só para você ficar no culto adorando, não. É bom sentir aqui, mas é encher com propósito. Eu vou encher você. Aleluia. Olha aí, olha o que o Rubens pregou domingo aqui à noite, hein? Não é só falar da santidade de Deus, não é só ouvir o que Deus está querendo, é partir para pregar aquilo que Ele deu o comando. Até que do alto seja revestido de poder. Versículo 50, olha aí. E levou-os fora até Betânia, levantando as mãos, fez o quê? Os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e fez o quê? Olha aqui para mim, eu fico imaginando os discípulos assim, olha, conversando com ele, de repente assim, ó. Aí diz a Bíblia que uma nuvem cobriu ele, Jesus. Ficou para cima da nuvem. Isso que eu estou lendo aí está escrito só aqui, irmão? Ou está escrito onde? Em Atos 1, 8 e 9. Para você ver que o livro de Atos é a continuação do livro de Lucas. Quem entendeu isso aqui até agora, irmão? Estou sendo prolixo? Estou sendo confuso ou não? Está dando para entender? É como se você pulasse João e Lucas continuasse escrevendo o quê? O primeiro tratado, que é esse aí. Agora vamos lá para Atos capítulo de número 1. E de repente vamos para o versículo de número 10. E estando eles com os olhos... Não, aí eu queria que você desse um glorinha, vai lá. E estando eles com os olhos fitos no céu. Faz assim, olha para cima. Eles estão olhando assim, tudo bem, pode olhar para baixo. Enquanto ele subia, o que aconteceu? Eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco. Qual que foi a perguntinha que os anjos fizeram? Versículo 11. Perguntou para eles assim: os quais lhes disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Que pergunta dos anjos, hein? Por que vocês estão olhando para o céu? Se fosse mineiro, vai falar, uai, nós estamos orando porque Jesus começou a subir aqui, nós estamos ficando sem ele. Esse Jesus que... Aí os anjos respondem, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu. Eu acho que foi um negócio muito rápido. Por quê? Porque Jesus acabou de ser escondido nas nuvens. O anjo apareceu e já falou com ele. Esse Jesus que foi recebido no céu. Não é viagem daqui no Japão de 18 horas de avião, não, meu filho. Esse Jesus já saiu daqui e já chegou lá. Não é que saiu daqui e chegou lá, já estava, porque já estava ressuscitado com o corpo glorioso como Deus. Esse Jesus que foi recebido em cima no céu,
Pastor, mas como é que é isso? É só você ler Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 20. Olha a conexão da Bíblia, olha como a Bíblia ela tem as conexões. Marcos 16, versículo de número 19, está escrito assim, Marcos 16, 19. Ora, o Senhor, depois de eles ter falado com quem? Com os discípulos que estavam ali, viajou para o céu. Está escrito ali assim? Não, rapaz, foi recebido no céu. Aleluia. Foi recebido no céu e fez o quê? Assentou-se à direita de Deus. Pastor, mas negócio de sentar à direita de Deus tem que ver, né? Porque não pode ser um versículo só. Tá, tem que ser um versículo só, não é verdade? Fica meio dúvida assim se for um versículo só, não é verdade? Então é só a gente ler Atos capítulo 7, versículo 56. Vamos ver o que está dizendo. Atos 7, 55, por gentileza. E disse, quem? Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava onde? Lá em Marcos capítulo 16 diz que assentou à direita do Pai. Aleluia. Pastor, mas como é que é isso? É só a gente ler o Salmo 110, 1, irmão. Aí fica explicando. Salmo 110, o que está escrito? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta aqui à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos cabelos dos teus pés. Isso é, disse o Deus Pai para o Deus Filho. Disse o Senhor Deus ao meu Senhor. Disse Deus Pai a Jesus. Fica aqui no meu lado direito. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu tomar um golinho d'água. Mas aí, vamos ver o que aconteceu, Atos 1, 11. Por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que foi recebido em cima no céu, o que vai acontecer com ele? Atos 1, 11. Vamos ler a última parte? Esse Jesus que dentre vós... Não, quero ouvir vocês. É tipo assim, os anjos dizendo, vocês podem acalmar. Pô, era só lembrar lá de João 14, né, assim? Jesus, por que vocês estão tristes aí? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu vos levarei lá para o céu. É assim que ele falou? Não, vou levar vocês para mim. Vos levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam lá junto comigo, entendeu? Então, do mesmo jeito que viu subir, vai ver ir, isto é, ele vai voltar. Deixa eu só repetir, ele vai voltar. Então, vamos lá, porque a minha cabeça funciona por bloco, né, Eunice? Eunice sabe como é que é, eu tenho que sentar e eu tenho que ir funcionando assim. Vamos lá, Lucas terminou, continuou escrevendo o livro de Atos, a posteriori, é claro, porque Lucas não foi discípulo de Jesus ele junto com os outros, ele era um historiador, juntou para escrever depois. A prova é que o livro de Atos foi escrito aproximadamente no ano de 68, 70 depois de Cristo, já tinha 30 e poucos anos que Jesus tinha voltado para o céu. Olha só para cá, que você não pode perder nada. Se você perder alguma coisa aqui, você perde o meu raciocínio. Então, ele agora, Jesus volta e diz, a ordem que eu dou para vocês é em Jerusalém. Por quê? Vocês vão dar prosseguimento naquilo que eu comecei, não na obra da redenção, porque a obra da redenção eu já resolvi. Já paguei o preço, o caminho do céu está aberto. Vocês vão dar continuidade na pregação que eu comecei. Mas só que eu estou indo para o céu, vocês sozinhos não vão conseguir. Então eu vou fazer o seguinte, como eu prometi, eu vou rogar ao Pai e Ele vai mandar o outro Consolador. Mas para vocês receber o outro Consolador, vocês vão ter que ir para a cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí agora, olha o que está escrito. Os discípulos então viram ele subir, os anjos conversaram com eles e disseram,
Fica tranquilo, porque do mesmo jeito que ele foi, um dia vocês vão ver ele voltar. A gente está esperando, né? Não voltou ainda, mas a gente está esperando, não é verdade? Olha bem. Aí o que os discípulos fizeram? Deixa nesse versículo 11 aí por enquanto, olha para cá. O que os discípulos fizeram? Vamos ver, né? Porque ele agora voltando, né? Vai ficar tão difícil para nós, né? E tal. O que está escrito no versículo de número 12? Já que ele mandou ir para Jerusalém, a gente vai voltar para lá. Versículo de número 13. E entrando, subiram ao cenáculo. Onde estava quem? Pedro, Tiago, João e André, e Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, e Tiago, filho de Alfeu, e Simão, Zelote, e Judas, filho de Tiago. Versículo de número 15, por favor. Aleluia. Não, versículo 14, por favor. Todos esses, estava que jeito, irmãos? Tá bom, mas pode melhorar, ficou ruim, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, entendeu? Sinal que de Maria, Jesus era primogênito, isto é, o primeiro, porque depois ela teve outros, dentre eles, Tiago, que escreveu a epístola de Tiago, depois lá do livro de Hebreus. Aquele Tiago lá é irmão do Senhor Jesus, ok? Muito bem. João 7 diz que chamaram Jesus, vão lá para Jerusalém, tá? João 7, vão lá para Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Jesus falou, não vou não. A Bíblia diz que nem os discípulos, os próprios irmãos acreditavam nele, né? Sinal que ele tinha mais irmãos. Mas deixa para lá, não é isso. Quem entendeu até agora? Então tá bom, pelo menos um bocado que entendeu. Vamos lá. Eles continuavam, perseveravam unanimemente em Jerusalém, porque Jesus acabava de dar o comando. Eu vou rogar ao Pai. Enquanto eu estou rogando ao Pai, vocês fiquem em Jerusalém, porque eu vou mandar aquele que vai ficar no meu lugar. Qual? O outro. Qual outro? O outro. O Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode receber, mas vocês conhecem, porque ele habita convosco e estará dentro de vós. João 14. Aí agora, quando a gente vai lá para o versículo 15 de Atos 1, não é verdade? Aí vamos deixar isso aí do tamanho que está. Vamos lá agora para o versículo de número, capítulo de número 2, já, para a gente caminhar para concluir, né? Para concluir. E cumprindo-se o quê? O dia de Pentecostes. Espera aí, Jesus morreu na sexta-feira que antecedia a Páscoa, ressuscitou no domingo, ficou 40 dias com seus discípulos. E o dia de Pentecostes, penta, de 5, era o quê? 50 dias após a Páscoa. Estava reunido em Jerusalém, irmão, gente de tudo enquanto é canto. Só em Atos 2, onde nós lemos, 16 nações estavam aí. Medos, persas, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia. Quem eram esses homens, essas pessoas? Eram judeus da época da dispersão, porque os judeus espalharam por todos os lados, entendeu? Chamada diáspora, eles saíram por todos os lados. E uma vez por ano, na Páscoa, eles vinham em Jerusalém e no dia de Pentecostes reunia. Aí Jesus, que é muito sábio, falou, vou mandar, não na quinta, porque não tem muita gente, vou deixar para o dia que tem muita gente do culto. Vou mandar para o dia que está a turma de longe, porque eles precisam ver o que vai acontecer aqui, porque aqui cada um vai sair com uma chaminha na mão. Acorda aí, crente, pelo amor de Deus, não dorme não.
Fica atento, porque eu estou cansado também, cheguei 2 horas da manhã. Vamos continuar, aleluia. Cada um sairia com uma tochinha na mão, levando para todos os lados. Se tinha gente de 16 nações, era 16 missionários, Rubem, que ia sair. Aí no dia de Pentecostes, 50 dias, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fala de propósito, e não tinha um puxando para um lado, puxando do outro, puxando para trás, um querendo segurar, outro querendo empurrar o outro. Não, é aqui é meu lugar, não. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, porque aqui todo mundo tem o direito de receber o mesmo. De repente, diga comigo, de repente. Já tinha quantos dias que ele estava lá, irmão? 10 dias, né? Eu imagino lá para o 3º dia alguém falar, não vou ficar mais não, tá? Estou meio cansado. Sei lá se esse negócio vem mesmo, né? Aí o outro dizia assim, se quiser ir, vai, eu estou dentro, eu estou ficando. Eu vou, vai com Deus. De repente vem um som. Quando você for pregar sobre isso, não diga que vem vento do céu, não. Vem um som como de um vento, veemente e impetuoso, barulhão. E fez o quê? E encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, não de fogo, mas como que de fogo, as quais pousava sobre cada uma, a cabeça deles assim, ó. O Pedro olhando para o João, falou, João, uma labaredinha aí, não é só na sua, não, na minha não, na sua também tem. Ô Tiago, vem cá, na sua também tem. Olha aqui, tá todo mundo. Aí o negócio disparou, irmãos. Aí o versículo de número 4 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pastor, mas aí negócio de Pentecoste e tal, e nós não somos continuistas, porque foi só naquele dia, porque ali eles não falaram língua do céu, não. Ali eles falaram idioma, é verdade, ali o termo línguas ali é glossolalia, ou glossolalia, isto é, começaram a falar idioma. Um falava grego, falava aramaico, falava hebraico, falava línguas de todas as nações que estavam ali, lá dos elamitas, dos persas, a língua era de lá mesmo, ali foi. Mas e lá na frente, em Atos, capítulo de número 10, quando caiu lá na casa do Cornélio, foi que língua? E lá em Atos, capítulo 18, quando caiu em Éfeso, sobre os 12 discípulos que estavam lá. E Coríntios, capítulo de número 12, quando fala dos 9 dons, dom de palavra da sabedoria, dom de discernimento de espírito, dom de palavra da ciência, dom de cura, dom de fé, dom de operação de maravilhas, dom de língua, dom de profecia, dom de interpretação de línguas, 9 dons. Irmão, se tem gente que não acredita, eu não estou aí nem aí, eu estou falando. E aí, o que acontece? Continua um bocadinho aí, meu Deus do céu, agora já chegou a hora de acabar. Vai lá. E todos foram cheios. Vamos lá, o versículo de número 5, veja lá. E em Jerusalém estava habitando o que, irmãos? Judeus e varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Tudo enquanto é nação tinha lá. Aí começa a descrever, não é verdade? Olha lá, vai lá rapidamente, que a gente já leu aí. E correndo aquela voz, ajuntou-se não só os 120 que estavam lá, ajuntou a multidão e todo mundo estava confuso, porque o camarada falou, eu estou escutando falar hebraico aqui, eu estou escutando falar aramaico, estou escutando falar grego, eu estou escutando falar latim, eu estou escutando falar que essa outra língua aqui lá do meu país, esse dialeto lá do meu país, eu não estou entendendo nada. Não é assim? Que estava falando os idiomas e cada um ouvindo na própria língua. Agora veja o versículo de número 7, irmão, para a gente ver o que está escrito aí. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são todos esses galileus, homens que estão falando? Não é tudo semi-analfabeto que veio lá da Galileia, parece que eles não são judeu original, está tudo essa mistura aí, essa mistureba, e agora está todo mundo falando isso aí, é Galileu, é para lá. Sabe por quê? O Pentecoste causou
causou zombaria, dizendo eles estão embriagados. O Pentecoste causou preconceito, são todos galileus. O Pentecoste causou ceticismo. O que isso quer dizer? Olha lá, zombando. Agora, irmão, eu queria que colocasse o 11, irmão, porque esse 11 para mim é muito forte. E cretenses e árabes e todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar de quê, irmãos? Falar de quê, irmão? Irmão, deixa eu fazer uma comparaçãozinha aqui. Eu estou pregando sobre as grandezas de Deus aqui esta noite, sim ou não? Eu estou sentindo que o ambiente está bom, nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo junto com vocês, o ambiente está bom, né? Agora você imagina o Espírito Santo falando na boca dos crentes das grandezas de Deus, acabou de chegar do céu e falando das grandezas de Deus. Imagina o que esse Espírito Santo estava falando na boca desses homens a respeito da grandeza de Deus. É, pastor, mas o Espírito Santo sabe muita coisa acerca da grandeza de Deus? É só a gente ir em 1 de Coríntios capítulo número 2 que vai dizer. O que está escrito lá em 1 de Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 11, está escrito assim, ó, 1 Coríntios 2, 2:10, está escrito assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo penetra as profundezas de Deus porque Ele é Deus, e lá em Atos o Espírito Santo está falando dessas profundezas de Deus. Agora o que está no 11? Prepara você da autoglória, irmão. A gente vem para dar estudo bíblico que começa a pregar, né? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus. Irmãos, a Bíblia é o único livro do mundo. Não tem um livro escrito hoje. O pastor Gerson tem uma biblioteca, mais ou menos, né, Rubens? Eu tenho uma biblioteca razoável. Não tem um livro na minha biblioteca, nem do pastor Gerson, nem da biblioteca de Londres, nem da biblioteca de Nova York, nem de Viçosa, da Universidade Federal, que tem uma biblioteca mega. São vários andares, eu já fui lá. Viu nisso? Talvez a maior da América Latina. Não tem um livro que tenha um livro lá, se você pegar na prateleira de uma biblioteca, que o autor tenha mais de 100 ou 110 anos. O autor que escreveu, e o autor, você está lá lendo o livro e o autor está perto assim. Isso aí fui eu que escrevi, tem 100 anos que eu escrevi isso aí, não tem nenhum. Mas esse aqui demorou 1.600 anos para ser escrito, 40 autores diferentes. E quando você está lendo, o Espírito Santo chega e fala assim: está entendendo aí? Está entendendo? Não, não estou não. Então eu vou te explicar, porque eu conheço as profundezas de Deus e fui eu que revelei esta palavra para que fosse escrito aí. Aí você está na Ramária, aqui eu empolguei. Você está lá na sua sala com a sua luminária, você está no ar-condicionado, no vidro elétrico, na direção hidráulica, lá no seu quarto, lendo. E você está lendo lá e tal, confortavelmente na sua almofada, e o Espírito Santo está lá. Aí você tira um voo daqui, vai lá em Alegria, lá na casa do pastor Chiquinho, tem uma luzinha lá no Chiquinho, não posso falar. Lá no quarto dele tem uma bibliotecazinha, ele está lá de joelho lendo lá, com a mão tudo calejada de café. E o Espírito Santo está entendendo aí, meu servo? Opa! Aquele irmãozinho que só sabe que o O é redondo, mas aprendeu na Bíblia. Sobe aqui no púlpito: meus irmãos, estava trabalhando hoje, o Espírito Santo encheu meu coração. Estou com uma palavra tremenda aqui para transmitir para os irmãos. Aí começa a pregar, você fala assim: meu Deus, não tem esse versículo na minha Bíblia, não? Outro dia eu fui pregar num lugar, o irmão falou: pastor, me vende sua Bíblia. Eu falei: não posso não, irmão, isso aqui não posso vender não. Eu falei: mas por quê? Porque tem uns versículos que não tem na minha. Eu falei: tem não, irmão, é tudo igual, não tem tudo sim, tem tudo. O Espírito penetra até, aí o Espírito Santo está revelando para eles lá. Mas vamos voltar para Jerusalém, porque o tempo acabou e eu preciso terminar. Atos capítulo 2, começaram a receber e eles falaram: não, esse pessoal está tudo embriagado. Tudo embriagado. O que estava acontecendo ali, irmãos, presta atenção na palavra start. O que é start? É apertar o play, é começar assim, é ligar. Aquele Atos 2 era o start para a igreja mostrar a cara. Porque o Espírito Santo chegou,
chegou para botar ela para andar. Vou repetir, chegou para botar a igreja para andar. Porque ele é o dínamo, que vem do grego de dinamite. Dínamos é explosão. Aleluia. E aí, lembra do Pedro? Lembra do apóstolo Pedro? Você sabe que na vida de Pedro tem 3 fogueiras, né? Eu já preguei aqui. A fogueira que ele negou Jesus, ele estava agachado perto de uma fogueira. A fogueira que quando ele vem nadando lá dentro do rio, todo molhado, eu sei que é molhado, mas eu estou falando molhado, todo molhado, e viu os pãozinhos e o peixinho em cima da fogueira. A fogueira da reconciliação, porque o Senhor falou: tu me amas, Pedro. Ah, tu sabes que eu te amo. Foi aquele love, I love you, my teacher, meu mestre. E tal, aquela fogueira da reconciliação, né? A primeira ele estava agachado, a segunda eu acho que ele estava em pé. Essa terceira aqui eu acho que ele arrumou um tablado. E sabemos que Pedro se colocando de pé, o Pedro que falou: nem conheço ele, não sei nem quem é, você está doido, não sei o que você está falando. O Pedro arregaçou as mangas, limpou a garganta e falou: opa, não vem zombar porque não tem ninguém tonto aqui às 3 horas da tarde não. Isso aqui é o que Joel falou, que há de ser que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E aí, para eu terminar, antigamente eu falava para mim, mas mim é lá no índio, lá, né? Para eu terminar, aí eu aprendi, né? Mandei bem aqui, né? Para eu terminar, Jesus começa a entrar então no cenário da história das pregações de Atos. Pedro fala de Jesus, e todo mundo agora começa a falar tudo de Jesus. Jesus daqui, Jesus dali, morreu, mas ressuscitou, no 3º dia saiu para fora, as ânsias da morte não pôde segurá-lo, o seu corpo não viu a corrupção. Aí eles começaram a pregar, e por falar em começar a pregar, no livro de Atos dos Apóstolos tem 12 discursos. 12 discursos. Só Paulo tem 3. Paulo pregou para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. Para cumprir o que está escrito em Atos capítulo 9, diz assim: vai lá, põe a mão na cabeça dele que eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome, e ele vai falar para os gentios, para os grandes e para os poderosos. Não, Atos capítulo de número 9, para você ver, só Paulo pregou 3 discursos. Atos 9, versículo de número 15, Atos 9, 15, só para a gente dar um glória, aleluia. Está escrito aqui, o que está escrito? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porém, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e diante dos reis, e diante dos filhos de Israel. Vai falar para político, vai falar para religioso, vai falar para gente na beira da rua, vai falar para todo mundo, porque está cheinho até na tampa. E a igreja então começa a pregar, discurso de Pedro, discurso de Estevão, discurso de Paulo, e vai pregando, e o negócio pega fogo mesmo. E aí eu vou terminar, porque o meu tempo, estou com tanta coisa para falar no livro de Atos aqui, mas aí deixo meus papéis aqui, vou guardar meu iPad aqui, que outro dia eu falo. Então é o seguinte, capítulo de número 2, capítulo 3, o paralítico anda. Capítulo 4, eles são Pedro e João perante o Sinédrio. Capítulo de número 5, Ananias e Safira cai chão afora morto. Capítulo 6, separa diácono, aparece o cenário da história de Estevão. Capítulo de número 7, meus queridos irmãos, o Estevão faz um discurso fenomenal. Capítulo de número 8, aí o negócio já não fica só em Jerusalém. A perseguição chegou e tinha que pregar para todo lado, todos os confins da terra. Aí a perseguição chegou, começou. O Filipe foi para Samaria, e caladinho com medo, não, pregando Jesus. Aí capítulo 9, aquele lá da Etiópia converte. No capítulo 8 da Etiópia converte. No capítulo 9 o Saulo converte. E no capítulo 10 o Cornélio converte. O evangelho não é para toda raça, toda língua e tribo e nação? No capítulo 8, converteu um descendente de Cão, filho de Noé, porque os africanos são descendentes de Cão. E aquele que aceitou Jesus junto com Filipe era o superintendente da rainha de Candace, lá da Etiópia, para cumprir o que estava no livro dos Salmos e no livro de Sofonias, que a Etiópia estenderá suas mãos. No capítulo 8, um descendente de Cão converte. No capítulo 9, um descendente de Sem converte, porque é Paulo, que é semita.
que é dos judeus? Pastor, mas e o outro filho de Jacó, de Noé? Que é o Sem, o Cão e o Jafé. No capítulo 8, um descendente de Cã converte, o da Etiópia. No capítulo 9, um descendente de Sem converte, que é um semita. No capítulo 10, um descendente de Jafé converte, que é o Cornélio, da região da Europa, dos gregos, veio e converteu. Então, irmão, o negócio no capítulo 8, 9 e 10, o evangelho já estava... Sabe por quê? Aí eu termino mesmo. Outro dia eles falaram aqui que não é muito bom acreditar em pregador, não, que eles falam que está terminando, ainda demora mais quase 15 minutos. Mas acredita sim o que eu vou falar. Atos 1:8 está escrito o que mesmo, irmãos? Vão para a cidade de Jerusalém. Coloca lá para mim na tela. Mas esse já está, né? Obrigado, meninos. Os meninos são... Eu dá vontade de carregar esses meninos. Quando eu penso no versículo, eles já jogam na tela. Tem lugar que eu vou que eles demoram quase 3 minutos. Eu quase desisto, né? Eu dá vontade de gritar o nome dos daqui. Vai lá. Brincadeira, vai lá. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre... E ser-me-eis testemunhas onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Agora coloca Atos capítulo 9, versículo de número 31 e vê se dá para dar um glória a Deus. Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda Judeia, Galileia, Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. De Atos 1:8 a Atos 9:31, a igreja já tinha explodido. Sabe por quê? Por causa da presença e do poder do Espírito Santo na vida dela. Aí eu só te faço a seguinte perguntinha e já fechei minha Bíblia para você ver que eu vou parar, porque eu estou falando há 1h05. Dá para fazer alguma coisa sem a presença dele? Dá para fazer alguma coisa sem a presença do Espírito Santo? Hein? Dá para vencer sem a presença dele? Obra missionária sem a presença do Espírito Santo é turismo. Evangelização sem a presença do Espírito Santo é passeio. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho muito desejo que essa igreja seja cheia do Espírito Santo. Mas não é cheia só para sapatear aqui dentro, não é cheia para propagar o poder desse evangelho que está na pessoa de Jesus. Fica de pé comigo. Aleluia. 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 Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Opera maravilhas, faz milagre aparecer. Repreenda o inimigo, batiza o que crê. Derrama fogo santo. Senhor, manda poder. De novo. Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Opera maravilhas, faz milagre aparecer. Repreenda o inimigo, batiza o que crê. Derrama fogo santo. Senhor, manda poder. Eu gostaria que você, de olhos fechados, ouvisse o que eu vou falar. Eu estou pedindo para você fechar os olhos para você prestar mais atenção. Se o Senhor te perguntar esta noite: meu filho, minha filha, você quer que eu te encho da presença do meu Espírito Santo? Eu tenho certeza, irmãos, que talvez 98% das pessoas que estão aqui, eu não vou arriscar 100 não, porque o coração do homem só Deus conhece. 98% das pessoas que estão aqui talvez diriam assim: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Aí eu imagino o Senhor fazendo uma seguinte pergunta: você quer ser cheio para quê? Para ficar alegre? Está muito bem, meu filho, você vai ficar alegre. Para me receber o renovo? Está muito bem com o renovo. Para mais o quê? Senhor, para que eu possa testificar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Pai, eu tenho acabado de pregar a Tua santa e poderosa palavra. E eu quero pedir agora, Senhor, que o Senhor visite a vida de cada um dos Teus filhos.
os que estão nos acompanhando aqui dentro do templo, os que estão nos acompanhando de longe, aqueles que estão chorando aqui dentro do templo e aqueles que estão chorando longe daqui. Mas eu oro por aqueles que não sentiram nada aqui esta noite, porque é possível que tenha alguém aqui que não sentiu nada. Deixa ele ter uma experiência com o Senhor, Pai. Deixa ele ser tocado. Visita o coração deste homem, visita o coração desta mulher. Encha-nos de graça para cumprirmos o teu propósito. E cheios foram, e cheios saíram, e cheios caminharam. Aleluia. Tua presença, Senhor, é o que nós mais queremos. Aleluia. Toca na vida daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que haja um quebrantamento na vida de cada um dos teus filhos. Eu oro e abençoo a vida de cada um no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer comigo assim: Senhor, obrigado pela tua palavra.